Bom, meus amigos, como diz um amigo meu da internet, ele diz: blinde a sua mente relativamente ao que está acontecendo. E parece algo que tem a ver com um filme, talvez, da Netflix, que na verdade nem é um filme, é uma série, um seriado. Mas na verdade não é um seriado, é real. O que está acontecendo realmente em Ceuta. Ceuta, como todo mundo sabe, pertence à Espanha, ali aos lados de Marrocos, em África. E aconteceu o seguinte: milhares de carros chegaram, na verdade caminhões, e abriram as portas e vê-se policiais, né? Podem ver nas notícias, e estão descarregando jovens, homens. Não se vê crianças, não se vê mulheres, só se vê muçulmanos, marroquinos, argelinos, e sabe-se lá de onde. Sem identidade, sem nada, simplesmente vêm entrando, parece que foi tudo combinado. Por mais incrível que pareça, vêm com um propósito: invasão. O porém que acontece é que as mídias nacionais, espanholas e do mundo inteiro internacionais, como CNN, BBC, Al Jazeera e todas essas TVs, principalmente patrocinadas pela esquerda, falam que é imigração, né? Uma imigração descontrolada, mas na verdade não tem nada a ver com a imigração. Imigração tem a ver com aquele que chega num país já com um objetivo, um propósito, traz a sua documentação, é convidado por um patrão e começa a trabalhar, ou então procura um trabalho e tenta-se adequar a ficar de forma a aceitar o que acontece nessa nação. Não vem para mudar as regras, vem para trazer melhorias para a sua qualidade de vida. Bom, mas o que está agora em questão? O que está em questão é que esta grande invasão que está a acontecer em Ceuta, estamos em 2026, ok? No final do mês de julho, às entradas do mês de agosto, e o que acontece é que massivamente mais de 30, 40, 50 mil, ninguém sabe o total de quantos são, saem. E o que nós vemos? A polícia não faz absolutamente nada. Puseram lá carros do exército, ninguém fez absolutamente nada. Eles entram, diz que estão entrando por minuto mais de 50 a 100 pessoas. Isso aqui é completamente o caos. Patrocinado por quem? Todo mundo sabe. Patrocinado pelo governo socialista de Hugo Sánchez, de Espanha, o ministro, que o povo já está cansado, o povo quer ele fora, mas que infelizmente a esquerda vitimiza ou chamada a ordem do chamado caos através do vitimismo, dizendo que é racismo, que é islamofobia. Mas na verdade isso aqui é tudo preparado pela própria Irmandade Muçulmana. Isto foi planejado, não tem como. Como é que de um dia para a noite aparecem milhares de jovens saindo de caminhões e invadindo através das praias, pulando cercas? E o mais engraçado é que tem vídeos que mostram que quando são os próprios cidadãos espanhóis a reclamar contra essa invasão muçulmana, vinda de Marrocos e etc., que a polícia fica agredindo os próprios cidadãos espanhóis. Quer dizer, isto é uma ditadura declarada abertamente. Ditadura contra as pessoas que querem reclamar. Isto vai dar um caos quando eles entrarem em Espanha, porque eles vão entrar, porque este governo não está fazendo nada, os governos não estão fazendo nada, a comunidade económica europeia não está fazendo absolutamente nada. Isso é alarmante. Itália e Portugal já estão tentando fechar as fronteiras, mas vai ser difícil, porque a maioria deles, né, são ladrões e salteadores. Isto é o caos absoluto. Eles vão se espalhar pela Europa, porque esse é o objetivo, e vou-vos garantir uma coisa: alguma coisa está para acontecer até 2027. Eu falo isto não como uma forma de profecia, mas algo que tem a ver com o que está a ver com a realidade, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, de Mandani, a esquerda está tomando o poder através da Irmandade Muçulmana. Na verdade, os muçulmanos estão-se lascando, não querem nem saber para a esquerda. Eles estão-se a aproveitar da situação porque sabem que os esquerdistas, principalmente, são fracos do juízo. Porquê que são fracos do juízo? Porque não leem, não querem saber, são contra o chamado capitalismo, são contra a chamada família, são contra o chamado cristianismo
e os valores e os princípios, né, das emendas utilizam o chamado vitimismo para destruir e descaracterizar a realidade. O que eu falo aqui é bem dramático. Isso parece uma odisseia, um Gênesis ou então um Apocalipse. Ninguém vai saber ao certo o que é que isto está sendo. Mas uma coisa é certa, se preparem, porque em 2027 provavelmente a Irmandade Muçulmana, não juntamente com a política de esquerda, nem juntamente com a política de direita, nem com outros políticos, eles mesmos estão-se a preparar para fazer um assalto a todo o Ocidente para impor a lei da Sharia, para destruir toda a democracia ocidental. E vai haver perseguições contra tudo que é, contra aquilo que podemos dizer, contra a fé islâmica do Alcorão. Isto aqui é um alerta, isto aqui é uma forma de mostrar para vocês. Nós não estamos desatentos. O que acontece é que, infelizmente, tem alguém por detrás que está, esta chamada UC, esta chamada jornal lixo, porque as TVs são um chamado jornal lixo, ninguém mais acredita, ninguém mais quer assistir, ninguém no seu perfeito juízo está aceitando isto. Portugal está tentando levar as coisas para a frente, mas não consegue. Aqui no Brasil os muçulmanos também estão começando a chegar e isto vai tomar uma forma terrível. E a esquerda, os esquerdistas, especialmente os LGBT, o chamado ABC, eles estão também pensando que isso aí é bom e um fator que ajuda em alguma coisa, mas não ajuda, porque isto aqui, os muçulmanos são mentirosos por natureza. Porquê que são mentirosos por natureza? Porque simplesmente eles têm as próprias leis deles que dizem que para não negarem o Alcorão ou negarem a Maomé ou a Alá, podem mentir descaradamente. As mulheres não têm direitos nenhuns, que é mentira descabelada. Tem mulheres muçulmanas aí disfarçadas que dizem que é tudo muito bonito, que elas podem trabalhar, podem estudar, mas é mentira, que podem sair à rua sozinhas. É mentira, não podem fazer nada disso. As crianças que são levadas para a chamada pedofilia, legalizando a pedofilia. Olhem, e a esquerda está tentando fazer isso, legalizar a pedofilia através do quê? De leis. Prendem, por exemplo, um pedófilo, passado que 1 ano ou 2 ou menos está solto. Isso está sendo dramático. Porquê pedofilia através do Islã? Porque querem pegar em crianças que nós vemos, só não vê quem não quer. Olhem as notícias, está todo mundo cego. Eu espero que este vídeo seja um vídeo de alerta para as gerações de agora e para as gerações futuras. Olha, eu vou dizer uma coisa, meus queridos. No século XXI que estamos vivendo, neste início de 2026, se disserem no futuro que não havia pessoas que estavam vendo o que estava a acontecer, isso é uma grande mentira. O que está acontecendo é o seguinte: as mídias, as chamadas mídias, as chamadas TVs, as chamadas esquerda, ou seja lá o que eles chamam, é tudo uma aberração. Estão fazendo isso para introduzir algo diabólico. Alguém está pagando muitos milhões, estão patrocinando. O que nós estamos vendo é uma crise humanitária. E eu vou dizer uma coisa: se as pessoas não acordarem, não tomarem a dianteira, vai se tornar bem dramático. Então me lembro daqui de uma situação, muito rapidamente, sobre o livro na Bíblia de Neemias, do profeta Neemias, quando Neemias estava na Babilónia perante o rei, e ele estava bastante triste, e o rei gostava até dele, e percebeu a tristeza dele, e Neemias depois contou e disse que estava triste porque viu que Jerusalém estava completamente caótica, destruída através das cartas que recebia dos seus colegas. E o rei deu autorização para Jeremias ir lá e restaurar os muros. Será que não tem mais ninguém parecido com Jeremias? Com Neemias? Jeremias foi o que anunciou primeiro, desculpem, profeta. Será que não tem mais ninguém como Neemias? Será que não tem mais nenhuma pessoa autoritária capaz de dizer basta? E não estamos falando de Israel, estamos falando do mundo inteiro, o caos. Parece que não existe mais pessoas, é preciso que se levante líderes, homens inteligentes, homens racionais, homens de bom caráter. A política está completamente virada a ponta cabeça. Tudo está virado de ponta cabeça. Estamos vivendo um tempo e um período da história da humanidade chamado caos. E o chamado vitimismo é a arma secreta,
a arma perfeita para destruir o Ocidente, ou chamada democracia. Eu não sei por quanto mais tempo isto vai durar. A América, enquanto tiver Donald Trump, vai durar. Espero bem que os republicanos consigam se manter no poder, mas eu acredito que quando os democratas, que não são mais democratas, são comunistas e são anexados e coligados com a chamada Irmandade Muçulmana, chamada Guerra dos Ventos, que está acontecendo no mundo inteiro. Eu digo uma coisa, isto não vai acabar bem. Eu deixo aqui o meu desagrado à situação em geral. Espero que isto chegue a muitas pessoas no mundo inteiro. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E quando eu digo misericórdia, é misericórdia mesmo. Que Deus levante homens e líderes capazes de travar esta invasão, porque senão o mundo vai virar um inferno. Que Deus abençoe. Você é um cristão? Se você é um cristão, defenda os seus princípios. Vá na guerra, pela luta, porque também dizem Salmos 91, calcarás a serpente, o leão e a áspide. Então, há que ir à luta, não tema, Deus é contigo. Tchau. Um abraço para todo mundo.